pô, isso aqui também e tal, e aí agora eu vou ser esse cara, sabe? Ah, Enfim. sim. Eu ia te perguntar sobre isso. O que que você acha mais fácil, né? Fazer o seu próprio nome ou levar, né? Dar continuidade, né? Ao nome já que a sua família carrega. Então, assim, é uma pergunta bem interessante porque eu já tive diversas experiências com relação a isso ao longo da minha vida, tanto eu quanto meus irmãos também. Me lembro eu garoto, o meu irmão já profissional, meu irmão mais velho, já profissional trabalhando, e na empresa, me lembro por vezes de ter relação com o pessoal que trabalhava com ele, seja no aniversário ou até mesmo numa festa que ele tenha convidado os amigos da empresa, todo mundo chamando de capitão. Ô capitão, ô capitão, capitão, capitão. E eu achava aquilo curioso, falava, rapaz, o cara tá trabalhando lá no Rio e esse sobrenome, né, marcou as pessoas, né? Eu não Sim. sei se porque é diferente ou porque existe uma relação com o capitão, né, Sim, hierárquica. É, militar, né? sim. Então, assim, e isso aconteceu com ele, depois passou a acontecer comigo, quando eu fui trabalhar no Bradesco, trabalhava no centro do Rio, mesma coisa, todo mundo começava, quando via lá o sobrenome, capitão, aí capitão, capitão, aí sempre aquela curiosidade de se é militar ou não, eu falava, não, é o sobrenome mesmo, familiar e tal. E agora o meu filho Sim. joga futebol e assim, pô, você chegar lá no clube que ele tá, que é o Olaria, lá no Rio, perguntar, pô, do Davi e tal, pô, Davi, pô, qual? O Davi, não sei o quê, Davi Luca, o Davi Rodrigues, o Davi Vieira. Não, o capitão, pô, é aquele ali e tal. Sabe, porque Caramba. é forte, sabe? Eu não sei Sim. explicar, assim, é forte. Mas, respondendo, né, a sua pergunta, eu acho que é muito mais desafiador você já iniciar a sua trajetória com o nome já prefixado na cidade, principalmente uma cidade igual a nossa, cidade Sim. pequena. Uma cidade grande, às vezes, o nome ele só é assim marcado quando é uma coisa muito assim, um sobrenome Sim. muito forte. Numa cidade pequena, poxa, meu tio foi vereador, meu tio foi prefeito, então já existe esse nome na Uhum. cidade com um viés político, né? Sim. E minha mãe também trazendo esse nome já para o lado da educação. Então você acaba iniciando a sua vida falando, pô, politicamente, pô, já tem a referência desse nome. Na área educacional já tem essa referência desse nome. Então é como se você estivesse pisando em ovos, sabe? Poxa, Sim. peraí, eu não posso dar mole. Pô, se eu fizer isso aqui, pô, filho de fulano, sobrinho de ciclano, poxa, faz isso não, pô, sua mãe não ia gostar disso, pô, seu tio, pô, sempre foi uma Então, assim, É. é bem mais desafiador, sabe? Sim. Agora, o mais importante disso tudo é quando você, e aí, graças a Deus, eu consigo hoje entender isso como se tivesse acontecido comigo. De você conseguir também construir a sua história, né? Porque hoje, estou chegando aí aos 40, tenho 39, a gente estava até brincando ali fora sobre isso, né? Que a gente, né, tá A ficando idade velho. chega, né, Eu, Rafael? eu gostava mais quando eu botava a roupa do Superman, lá tinha 20 e poucos anos. Agora, se eu botar a roupa do Superman, eu vou virar meme aí. Mas tudo bem, né? A gente Depois você vai manda essa foto que eu envelhecendo. vou postar Tá, no não. Instagram para a pessoa A gente entender o está que que a gente está a falando gente tá aqui. envelhecendo. Mas assim, eu hoje, né, graças a Deus, eu posso olhar para trás assim e dizer que, poxa, eu já caminhei, Sim. né, já construí alguma coisa, né? E o principal, né, cara, poxa, como é que eu vou dizer? Se minha mãe tivesse aqui, possivelmente teria orgulho do que eu fiz, sabe? Claro, a gente é ser humano, a gente vai acertar, a gente vai errar, mas, assim, eu falo muito isso lá em casa quando a gente está reunido. Nós tivemos uma perda muito importante, né, no início da nossa vida e tal, e muitas pessoas, se tivessem passado por essa situação, poderiam ter, né, caminhado por caminhos a ser não muito louváveis, vamos dizer assim. Sim. E lá não, lá a gente pô, foi criado ali um pelo outro, um ajudando o outro, e tipo, pô, e aí, tá precisando de quê? Tá, não, pô, vamos lá, vamos junto e tal. E cada um dentro da sua área, mas todo mundo pode olhar para trás e falar, pô, cara, valeu, sabe? Valeu, nós caminhamos bem, sabe? Pô, quem olhar pra gente vai olhar e vai falar, pô, essa família
parecia que não ia, mas foi, sabe? Sim. Então, assim, eu acho que isso é bacana. Porque, assim, o nome, ele é importante, ele abre portas em determinadas situações, mas a manutenção depende de você, né? Porque chega uma hora que, assim, por exemplo, você conseguiu chegar até aqui com algo que já havia sido construído, mas daqui para frente, se você não construir, você vai ficar parado aqui, Sim. né? Então, assim, eu até brinco, por exemplo, com a minha esposa lá, que hoje também ela é Ana Lu Capitão. Sim. Né? E foi uma coisa assim tão natural que pessoas já vieram me perguntar se o capitão é dela ou meu. Porque Ana Lu Capitão, Ana Lu Capitão, Ana Lu Capitão ficou praticamente como se fosse o nome dela mesmo já, né, de nascença, vamos dizer assim. E assim, realmente, é um nome que sempre me deu aquele receio, sabe? Sim. De tipo, a gente tinha um pouquinho isso, né? Pô, meus primos são médicos, pô, meu tio é isso, meu tio é capitão não sei, bombeiro, o outro é policial militar, o outro é engenheiro, pô, cara, pô, tô aqui, cara, lutando ainda, você o quê e tal. Porque a gente tem um pouco isso, né? Principalmente na nossa geração, hoje não, hoje tem tantas profissões, assim, a pessoa pode ser tanta coisa, que isso acho que se perdeu um pouco. Sim. Mas na nossa época, parecia que era ali, era advogado, engenheiro, médico, não sei o quê, como se fosse o militar, ficava um pouco restrito, sabe? Hoje, né, hoje eu vejo que, pô, pelo amor de Deus, hoje você pode ser, né, tanta coisa e aí, assim, eu até costumo dizer isso nos lugares que eu passo, às vezes ou participando de uma palestra ou às vezes na sala de aula, de que, cara, você ser bem-sucedido profissionalmente não está atrelado a ser da área A ou da área B ou da área C, porque às vezes a gente fica assim, pô, médico, pô, o cara é médico, médico pô, tranquilo, tá com dinheiro, né? A gente fica pensando assim. E, pô, eu, ao longo da minha vida, assim, eu conheci tantas pessoas, assim, que você perguntava a profissão da pessoa, aí a pessoa te falava, você falava, pô, nem conheço isso, e o cara é super bem sucedido, super conhecido naquela área dele e tal. Uma coisa que me marcou, por exemplo, eu conheci uma pessoa no Rio, no período que eu estava trabalhando no banco, a pessoa fez, eu não sei nem o nome da graduação, mas ele era bibliotecário. Sim. Né? Então, eu não sei se é biblioteca, não sei, é o curso, né? Eu não lembro o nome. E ele passou para analista do TRE, cara. Ele trabalhava na biblioteca do Tribunal Regional Eleitoral. Então, assim, o cara tinha um senhor emprego, um senhor cargo público, né? Que pessoas estudam anos e anos e anos. E a formação dele, quase ninguém conhecia. Sim. Mas é um cara que se diferenciou dentro daquela graduação, buscou um cargo público, né? Que na época era o objetivo dele, passou e estabilizou dentro de um cargo super respeitado, sabe? Analista federal, né? Então, um servidor público federal de nível superior. Então, assim, pô, aquilo me marcou porque, tipo, às vezes a gente acha que, pô, fulano é engenheiro, fulano é advogado, fulano é médico. Não é isso, né? Não tem essa restrição, né? A gente, apesar de você estar falando, né, que tem muitas opções, hoje a gente vê uma galera que, na verdade, por ter muitas opções, também não sabe claro, o que fazer, né? Recentemente até o Pierre, né, ele foi convidado para dar palestra, contar a história dele, né? Foi numa igreja, os jovens, né, adolescentes, ali 13, 14 anos, a gente começa aquela cobrança, né? Ó, menino, o que você está querendo da vida? Ó, menino, vê bem o que você vai fazer e tal. E foi justamente nessa época que ele começou, né? Ele estudava, fazia já o cursinho pré-militar e com 16 anos ele passou, né? Para aeronáutica, foi para Minas Gerais, né? Lá em Barbacena, né? Ficou lá 3 anos para EPICAR. E aí ele ficou 3 anos lá, logo em seguida foi direto para a AFA, lá em Pirassununga, São Paulo, e lá ele descobriu que não estava feliz. Né, apesar de ser piloto de avião, né, apesar de ser apesar de ser um status, né, vamos dizer assim, ele estava completamente infeliz. Não estou feliz aqui, não estou feliz, e teve que ter muita coragem para poder pedir baixa e recomeçar, imagino. Né, para achar o seu próprio caminho, aquilo que satisfaz. Né? Quando a gente fala muito disso, né, de legado, é isso também, né, é ter literalmente uma vida cheia de sentido e significado.
para você Claro. também, né? Com certeza. A gente está falando de coisas positivas aqui, no seu caso, né? O nome, de fato, é algo que abraça a nossa cidade, né? Algo que carrega coisas boas. A minha filha, por exemplo, a pediatra dela é sua prima, Sim, né? Doutora Mariana. Mariana Capitão. Então, assim, a referência que a gente busca é literalmente... É filha de quem? Quem é? Sim. O quê? Não sei o quê. Ah, é filha do... Sim, Falei, sim. e então... Aí a gente, né? Nossa, a gente, confiança e tal. E isso nos traz uma certa forma de acolhimento, de segurança, Claro, né? com certeza. Em contrapartida, tem pessoas que não têm isso, né, o Rafael, que infelizmente quando fala, filho de fulano, E a pessoa acaba da tendo família, que desmistificar coisas, né? exatamente, né? Existem pessoas que lutam contra o próprio nome, né, que foi estabelecido, e uma das coisas assim que eu acho fantástica, né, no ser humano é esse poder também de ressignificar a sua própria história, né? Quando eu falo, né, eu amo a história de Jabes, né? A herança e o legado que a mãe deixou para ele foi do trauma que ela teve do próprio parto, né? O parto dela foi muito difícil. E ela colocou o nome dele, do filho, né, de Jabes, com significador e sofrimento, né? Algo que era dela. Ela carregou isso desde que nasceu, né? Colocou isso nele. Imagina um cara chegar, crescer, se desenvolver falando, prazer, né? Meu nome é Jabes, meu nome é dor, né? Eu significo sofrimento, né? E é o momento em que ele ajoelhou e falou com Deus, falou, Deus, muda a minha história, né? Me abençoa, né? E tudo que eu fizer, o que o Senhor coloca em sua mão. E Deus atendeu a oração de Jabes, e a partir dali Jabes foi o irmão mais respeitado entre todos os seus irmãos. Então, são duas vertentes muito fortes, né? O carregar o nome, né? E às vezes desmistificar ou deixar de lado. É difícil até saber qual seria o maior desafio, né? Exato. Manter um nome já construído. Sim. Ou desmistificar um nome que porventura tenha sido construído contrário àquilo que você acredita, aquilo que você quer para a sua vida, né? É tão desafiador quanto, né? E a fama é meio que uma herança, né? Tipo assim, você não pode fugir porque você é a linhagem, né? Sim.